saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha estarmos aqui nesta noite para louvarmos o Senhor, adorar o Senhor, bendizer o Senhor e receber do Senhor cura, transformação, as bênçãos que só o Senhor Ele tem para nos dar. Antes de entrar na mensagem, gostaria de fazer uma pequena oração. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, meu Deus, rogando, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Oh, meu Deus, nesta hora, Senhor, entregamos em Tuas mãos, Senhor, a mensagem, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Oh, Senhor da glória, desça a Tua inspiração, Senhor. Meu Deus, nesta noite, meu Deus. Pai querido, fala, Senhor, os corações, meu Pai. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Meu Deus, é o que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento, principalmente para nós, Igreja do Senhor Jesus. Diz assim: sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que mensagem de despertamento para o nosso coração nesta noite. O Senhor nos alertando para um fato muito importante, de que a vinda dele está próxima, para vir buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus, ele tem todo o cuidado em nos alertar, para que nós estejamos preparados para este grande dia. E mais ainda porque nós não sabemos o dia e a hora em que isso vai acontecer. Só o Senhor sabe. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar preparados. E algo aqui muito interessante, começa aqui no capítulo 24, quando então Jesus ele sai de dentro do templo, e aí os discípulos vêm ao seu encontro, dizendo: mestre, olha que templo maravilhoso, que templo bonito, que templo suntuoso. E aí Jesus fala: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus já estava predizendo o seguinte: eu sou o verdadeiro templo. Esse templo de pedras, esse templo suntuoso, ele vai desmoronar, ele vai cair, ele vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus se dirige para o Monte das Oliveiras, ainda lá no capítulo 24. E aí então os seus discípulos
começam a fazer algumas perguntas ao mestre. Começam a perguntar: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Quando será a sua vinda? Eles começaram a perguntar ali como que ia acontecer aquilo. E Jesus, então, começa a lhe dar a eles algumas instruções, né? Aqui onde nós conhecemos como sermão profético. E aí Jesus começa a detalhar alguns acontecimentos, algumas coisas, né, que sucederiam. E teve um momento que Jesus ele fala algo aqui em Mateus, no capítulo 24 ainda, do versículo 42 ao 44. Ele diz assim: uma das respostas de Jesus para os discípulos naquele momento foi: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Será que esta parábola das 10 virgens não está bem encaixada nesta palavra que Jesus falou? Jesus ele propôs esta parábola, já aqui no capítulo 25, porque através das parábolas Jesus falava sobre coisas muito profundas e reais, sobre o reino dos céus, sobre coisas espirituais, sobre coisas morais, muitos ensinamentos. Jesus propunha através das parábolas, e Jesus usava coisas do dia a dia, coisas que as pessoas estavam familiarizadas e conheciam. Então, quando Jesus aplicava uma parábola, as pessoas a quem Jesus se dirigia entendiam melhor a mensagem que Jesus estava dizendo, sobre o que Jesus estava querendo falar naquele momento. E aqui Jesus usa, então, esta parábola das 10 virgens, tomando como exemplo um típico casamento judaico da época. Por quê? Ali naquela época era assim que acontecia um casamento judaico. A noiva ficava na casa dos pais, se preparando para as núpcias, para as festas, para a festa de casamento. E o noivo saía da casa dos seus pais, e esse noivo ele não dizia o dia e a hora em que ele ia chegar na casa da noiva. A noiva só deveria estar já pronta. E ela tinha ali as suas damas que cuidavam dos seus adornos, dos seus enfeites, dos preparativos. E uma coisa muito interessante que acontecia ali, porque quando o noivo então aparecia lá na estrada, ele anunciava que ele estava chegando. E aí as damas, o que elas faziam? Elas corriam e iam em direção ao noivo com as suas lâmpadas acesas, para poder iluminar o caminho até a chegada da casa dos pais da noiva. E ali então, chegando na casa dos pais da noiva, o noivo então levava a sua noiva para a sua casa. Ali acontecia então a festa, acontecia o casamento. Por isso Jesus propôs esta parábola, porque os discípulos puderam compreender muito bem. E aí, nesta parábola, algumas coisas interessantes acontecem. Como, por exemplo, eram 10 virgens, 5 delas prudentes e 5 eram loucas. Ou seja, as 5 prudentes, elas encheram as suas lâmpadas do azeite. E as imprudentes não tiveram esse cuidado, não tiveram o mesmo cuidado. Foram negligentes, foram descuidadas. Só que o noivo ali, como ele estava demorando a chegar, elas dormiram. Diz aqui, tosquenejaram. E todas elas adormeceram, todas as 10. Esse dormir aqui, do versículo 5, significa espera. Então elas adormeceram, de tanto que elas esperaram o noivo vir, e o noivo não vinha, o noivo não chegava, e elas chegaram até a adormecer.
Mas de repente, à meia-noite, diz aqui a parábola, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo chegou de súbito, chegou de surpresa. Ele não avisou, mas ele já vinha no caminho avisando: o noivo já está chegando, o noivo está chegando. Creio que ali tinha um arauto, alguém que anunciava, né? E quando se ouviu aquele anúncio, então imagino que deve ter sido um grande desespero ali. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É óbvio. As que tinham suas lâmpadas cheias do azeite já estavam preparadas para aquela hora. Elas sabiam que a qualquer momento o noivo ia chegar. E elas precisavam estar preparadas, mas as outras 5 não tiveram o mesmo cuidado. E aí o que houve? Não houve mais tempo para elas encherem as suas lamparinas do azeite. Porque quando o noivo chegava, já não tinha mais jeito. O noivo chegava chegando. O noivo chegava para tirar a sua noiva e levar para a festa. E é isso que a parábola está dizendo aqui. As prudentes, versículo 9, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E aqui uma observação. Na verdade, não havia mais tempo para isso. Quem tinha o azeite, tinha. Quem não tinha, não tinha mais o que fazer. O noivo já estava chegando e ele ia chegar para levar a noiva. Ele já vinha a caminho. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa mais repentina o que aconteceu ali. Não é que as imprudentes não estavam sabendo. Elas sabiam de tudo. Que o noivo ia chegar, que elas tinham que estar preparadas, mas elas não tiveram esse cuidado. E aí foi tarde demais. Quando o noivo chegou, elas não tinham mais como comprar azeite, elas não tinham mais como preparar as suas lamparinas para receber ali o noivo. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe do que Jesus estava falando aqui através desta parábola? Da vinda dele. E vai ser exatamente como nesta parábola. E é isso que o Senhor Jesus estava querendo fazer os seus discípulos entenderem. A urgência, a necessidade de estarem preparados, a necessidade de estarem com as suas vidas cheias do Espírito Santo, cheias da palavra, com as suas vidas em santidade, em obediência, prontos, com os corações ardendo, desejosos de receber o noivo, que é o Senhor Jesus. E esta parábola, ela fala para nós hoje, igreja. Esta parábola tem ecoado 2000 anos, nos dizendo: igreja, se prepare, igreja, enchei as vossas lamparinas, igreja, esteja apercebida, porque eu estou voltando. E eu não vou avisar o dia e nem a hora, mas estejais com as suas lâmpadas acesas, estejais cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da minha graça, em santidade, me buscando, santificando, fazendo obra. É isso que esta parábola ela vem trazendo para nós, como um grande despertamento, para que estejamos preparados para este grande dia e não sejamos pegos desprevenidos, não sejamos pegos de qualquer maneira, mas com as nossas vidas totalmente voltadas para o Senhor. E uma coisa que também que me chama a atenção nesta parábola: se esta advertência para nós, igreja, ela é tão firme, ela é tão constante, ela é tão necessária para que nós estejamos preparados. Eu fico imaginando aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor Jesus. Eu fico imaginando como será
aquele dia em que Jesus então vier nas nuvens, vier pelo caminho. E quantas lâmpadas o Senhor encontrará apagadas? Quantas lâmpadas estarão vazias, sem o azeite, sem a unção, sem a palavra, sem o temor, sem a santidade, sem a obediência? Quantas lâmpadas? Quantas? Mas o Senhor, Ele quer nos encontrar com as nossas lâmpadas cheias, com os nossos corações cheios, aguardando a sua vinda. Muitos estão se esquecendo de que isso vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. O noivo já está a caminho, meus irmãos. O noivo já está chegando. E ele tem todo o cuidado com a sua noiva, porque ele não quer ver uma noiva sem os adornos. Ele não quer ver uma noiva com as suas vestes sujas. Ele não quer ver uma noiva com as suas lamparinas vazias. Ele não quer encontrar uma noiva displicente, descuidada. Não. Ele quer encontrar uma noiva com as suas vestes resplandecentes. Ele quer encontrar uma veste com os seus adornos. Ele quer encontrar uma noiva preparada para esta grande festa. E que festa será essa? Será as bodas do Cordeiro, aquele casamento que se dará quando o noivo então descer das nuvens, como diz a palavra de Deus, e nós, igreja, iremos nos encontrar com Ele nos ares. Nós aqui na terra, nós representamos o Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro. Isto vai acontecer dentro em breve, nós não sabemos o dia e a hora, mas por tudo aquilo que Jesus já vinha falando, desde o capítulo 24 até aqui o capítulo 25, o sermão profético, tudo que Jesus havia falando está se cumprindo, tem se cumprido no decorrer dos séculos. Mortes, guerra, pestilências, traições, tantas coisas, catástrofes, tantas coisas terríveis, falsos profetas, muitas heresias, todas essas coisas têm se cumprido exatamente como o Senhor havia lhe alertado aos seus discípulos. E esta palavra segue também falando para nós, hoje, ainda, como igreja do Senhor Jesus. O meu desejo é que esta palavra possa trazer à sua vida um grande despertamento nesses tempos em que nós estamos vivendo momentos perigosos, apostasia, o aumento do pecado, a iniquidade, o esfriamento espiritual, a mordidão espiritual. Então é tempo de nós atentarmos mais para as advertências do Senhor e nos levantarmos. É tempo de encher as nossas lamparinas, voltarmos ao princípio da oração, voltarmos ao secreto, buscarmos ao Senhor, nos rendermos mais ao Senhor, consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, dar a Ele aquilo que é devido, toda honra, toda glória, toda adoração. E quando eu digo adoração, não são simples expressões verbais, não são somente palavras, não são somente expressões corporais, um simples levantar de mãos. Quando eu falo adoração, eu digo reconhecer ao Senhor em toda e qualquer circunstância da vida e sermos gratos a Ele e adorarmos a Ele, mesmo quando nós não estamos vendo nada, mesmo quando o desejo do nosso coração não se cumpre, mesmo quando a frustração ela vem bater a nossa porta. Precisamos ter esta firme convicção de que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos, Ele tem esse cuidado, Ele cuida das aves do céu, que dirá de você? Ele cuida dos lírios do campo, que dirá de você? Você é a coroa da criação. Jesus, Ele te criou com um propósito maravilhoso de conhecê-lo, de ter comunhão com Ele,
de ter a sua lamparina cheia, de ter intimidade, de ter comunhão, de ser cheio da graça, de ter a revelação de Deus, de ter a sabedoria de Deus, de poder encontrar em Deus aquele tesouro mais profundo. São tesouros preciosos. É a salvação que o Senhor tem para nós e para a nossa família. Então, meus irmãos, esta palavra eu deixo para você nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua caminhada, que o Senhor derrame azeite sobre a tua lamparina, que você seja cheio da graça, do poder, da unção, da palavra, e que você venha prosperar no seu caminhar, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais um culto que nós prestamos a Ele aqui nesta noite. Nós temos a certeza de que grandes coisas o Senhor já tem feito neste lugar, para a glória do seu nome. Vamos orar. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, obrigado, meu Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Palavra esta, Senhor, que nos enche. Palavra esta, Senhor, que